Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, é claro, não poderia ser diferente, já que hoje nós estamos com o quadro Relatos dos Inscritos. Eu espero que vocês gostem. Quem mandou esse relato pra gente foi a Thalita, eu não vou dizer o sobrenome dela porque ela não me deixou até então nem autorizado, nem não autorizado. Então, na dúvida, eu vou falar só o primeiro nome dela. É uma história bastante ligada ao sobrenatural desde que ela era muito pequena, uma história muito interessante mesmo, e eu espero que vocês fiquem comigo até o final do vídeo para descobrir o desfecho dessa história, tá bom? Peço também que vocês conheçam o nosso outro canal no YouTube chamado Castelos do Tempo e que vocês conheçam a nossa loja. No momento nós estamos somente com um produto que é um e-book com preço bem acessível. Assim você ajuda o canal e ajuda também no tratamento do nosso filho de 5 anos, o Gael, que é autista grau 3, tá bom, gente? Porque esperar pelo SUS, ele tá na fila 1704, ou seja, tem 1703 crianças na frente dele. E particular tá bem complicado pagar esse tratamento, tá bom? Então, conto com a ajuda de todos. Por favor, deixem seu comentário. Se não quiser, ai, Bruna, não tenho saco para estar comentando, bota um coração, bota uma palminha, bota um like, um dislike, o que vocês acharem melhor. Mas isso vai ajudar o YouTube a reconhecer o nosso trabalho e acreditando nele, ele vai divulgar mais ainda, tá bom? Agora chega de papo, vamos logo para esse relato, Vlad. Solta a vinheta. Bom, gente, é um relato um pouco extenso, tá? Que a Thalita me encaminhou, então eu vou ler para vocês, porque assim fica mais verdadeira, né, a história, porque eu vou passar para vocês as palavras dela e eu espero que vocês gostem, tá bom? A Thalita começa o e-mail dela assim: Eu nunca vi de verdade um fantasma ou um espírito, mas sempre tive a sensação de não estar sozinha em um lugar. Muitas sensações de déjà vu e muitos pressentimentos e sonhos que acabavam se provando corretos. E olha, Thalita, você não é a única também, já tive muito disso, muitos déjà vu também, é uma situação que a gente sente que é uma coisa bem inexplicável, mas eu acho que não tem ninguém no mundo que já não sentiu isso. Alguns amigos mais sensitivos dizem que eu possuo uma energia e sensibilidade que poderiam ser aprimoradas, mas confesso que nunca corri muito atrás do assunto. Isso é o que a Thalita fala aqui pra gente, tá? Ela conta também que quando era pequena, a mãe dela dizia que ela ficava por horas conversando com nada, e até hoje ela tem o costume de falar bastante sozinha, como se tivesse alguém próximo para ouvir. Ela acha que é algo inconsciente, né? Ela conversa com o anjo da guarda dela, pelo menos é essa convicção que ela tem. Ela fala também que tem um sono muito leve, que qualquer barulho que ela escuta, ela já acorda. Até mesmo a claridade, ou então se alguém abrir a porta, faz aquele barulho, ela já acorda facilmente. E esse fato é que faz ela narrar uma das situações mais estranhas que ela já viveu na vida dela até hoje, e nós vamos chegar nesse assunto agora. Thalita diz o seguinte, gente: ainda moro na mesma casa, mas na época toda a minha família morava aqui também. Meu pai, minha mãe, minha irmã, mais ou menos no ano de 2005, toda a família praticamente acordava no mesmo horário da manhã, pois todos já trabalhavam. Ela conta que ela e a irmã dela dividiam um banheiro no segundo andar, mas cada uma tinha o seu próprio quarto e ela geralmente era a primeira das duas a levantar, se arrumar, usando esse banheiro. Porém, teve um dia que ela estava com uma preguiça bem atípica do comportamento normal dela e ela passou daqueles 5 minutos a mais ali enrolando na cama, meio acordada, meio dormindo. Como minha mãe trabalhava fora, ela contratou uma moça para lavar e passar roupa 2 vezes por semana. Essa moça sempre tentava arrumar da forma mais correta possível, mas geralmente ela acabava trocando as roupas, então colocava a roupa de uma no guarda-roupa da outra e isso acabava atrasando bastante a saída delas também. Teve um certo dia que ela não estava achando a roupa dela, nem a irmã também. E foi quando ela se surpreendeu quando escutou alguém entrando no quarto e abrindo a porta do guarda-roupa dela procurando alguma coisa. Logo depois, ela escutou a mesma coisa, tá? Sendo a porta fechada. Ela sentiu o colchão afundar, com alguém sentado na ponta da cama dela, falando brevemente alguma coisa confusa
que ela não conseguiu entender e depois essa coisa, digamos assim, né, provavelmente um espírito simplesmente saiu do quarto, mas ela teve a sensação na cama que tinha alguém junto com ela e que provavelmente foi esse espírito também que abriu a porta do guarda-roupa porque não foi a irmã dela como ela achava no início. Alguns minutos depois, eu vi no relógio que já era hora de levantar. Senão, eu me atrasaria e fui para o banheiro me arrumar. Desci para tomar o café da manhã com meus pais, minha irmã na época saía bem mais tarde, então dormia até o horário que podia e perguntei para minha mãe se ela havia achado a roupa que estava procurando de manhã no meu quarto, pois pelo horário só poderia ser ela das duas, e ela, confusa, perguntou que roupa, e afirmou que não havia subido para o andar onde ela dormia, ou seja, ela achava que era a irmã, mas no final ela também pensou que poderia ser a mãe, já que a irmã dormia até um pouquinho mais tarde, mas não foi a mãe dela também. Então, quem foi? A Thalita, ela conta que ela ficou chocada e reafirmou que de manhã alguém havia estado no quarto, que alguém abriu a porta do guarda-roupa dela e que inclusive havia sentado na cama e falado algo confuso, que ela pensava não ter entendido por estar um pouco sonolenta. A Thalita diz o seguinte também: minha mãe reafirmou que não havia subido e falou que eu deveria estar sonhando. Incrédula, claro, terminei meu café e subi mais uma vez para o andar de cima. A minha irmã já havia acordado e estava indo para o banheiro, então indaguei se mais cedo ela havia estado no meu quarto procurando algo e ela, no bom humor que sempre tinha pela manhã, perguntou, palavras dela, azeda, por que ela faria isso se tinha acabado de acordar? Entrando no banheiro e fechando a porta. Fiquei bem uns 5 minutos olhando do corredor para a porta aberta do meu quarto, me perguntando o que havia acontecido, porque ela percebeu que não era imaginação dela. Ela teve certeza que ela sentiu e que tinha alguém dentro do quarto, mas não era nem a mãe e nem a irmã. Houve também um outro episódio, alguns anos antes, que também aconteceu no quarto da Thalita, tá? E ela falou o seguinte: eu nunca tinha dado muita atenção, mas depois desse episódio narrado acima, fiquei com a pulga atrás da orelha, a pulga misteriosa, né, gente? Se realmente havia sido algo simples, como eu havia pensado todos esses anos, né? No caso, se ela estava dormindo ainda ou se havia sido uma manifestação espiritual. A maneira como a casa foi construída é o seguinte: existe um corredor de ar no segundo andar que vira e mexe e tem portas fechadas ou abertas pelo vento. Então, nunca me assustei quando do nada escutava a porta do meu quarto fechar ou abrir sozinha. Eu já deduzia que era o vento. Um dia, minha irmã estava com uma amiga fazendo um trabalho de escola no meu quarto, porque só tínhamos um computador em casa e ele ficava justamente no meu quarto. Enquanto eu lia um livro na minha cama, quando do nada a porta do meu quarto, gente, abriu sozinha. Eu já sabendo que era o vento, não liguei, mas vi que a minha irmã e a amiga haviam olhado meio desconfiadas para a porta ao ver que ela havia sido aberta sem ter ninguém. Querendo brincar um pouco com ela e com a minha irmã, virei para a porta e falei: quando você abriu para entrar, a porta estava fechada. Então é educado fechar a porta atrás de você agora que entrou. Gente, na mesma hora a porta se fechou. A minha irmã e a amiga dela começaram a chorar, desesperadas, e eu tentei acalmá-las, explicando que era o vento e que isso sempre acontecia e tal. Mas havia sido sim uma brincadeira de mau gosto, confesso. Mas será que foi realmente só o vento? Essa pergunta ficou rondando a cabeça dela durante muito tempo, porque assim que ela comentou que era para a pessoa, no caso para o espírito, fechar a porta, que seria educado da parte dele, essa porta simplesmente se fechou sozinha e com certeza deixou todas elas muito impressionadas com isso tudo. Se havia alguma dúvida, todas foram esclarecidas alguns anos depois, em 2007, quando eu fazia alguns bicos aos finais de semana em eventos, e um deles acabou sendo em um lugar próximo à minha casa, na Barra Funda, São Paulo. Acabou terminando muito tarde do que imaginávamos, quase à meia-noite. Como teríamos que voltar no outro dia e tinha uma amiga que trabalhava comigo e morava longe, eu a convidei para vir dormir na minha casa, pois a minha irmã estava viajando, então ela poderia dormir confortavelmente no quarto dela.
Ela prontamente aceitou, muito agradecida, e seguimos para minha casa. A Thalita conta que a mãe dela já tinha feito a janta, então elas jantaram rapidamente, estavam muito cansadas, elas tinham que trabalhar também no dia seguinte. Elas tomaram um banho e foram descansar nos respectivos quartos, ou seja, cada uma foi para um quarto, não tiveram pique nem para conversar muito de tão cansadas que elas estavam. No outro dia, a gente acordou cedo, pois tínhamos que estar no evento às 7 horas da manhã, e percebi que minha amiga estava com um semblante bem cansado. Só que eu achei que era cansaço acumulado por causa do dia anterior, e não por ter tido muitas horas de sono, então não dei muita atenção a esse motivo do abatimento da amiga dela, mas logo depois ela entendeu o que aconteceu. Alguns meses depois, tivemos um outro evento no mesmo local e prontamente ofereci mais uma vez para minha amiga que ela dormisse na minha casa, mas ela educadamente resolveu recusar o convite. A Thalita não entendeu. Será que ela ficou chateada com alguma coisa? Será que ela não foi bem recebida? O que que poderia ter acontecido para a amiga não aceitar o convite que prontamente ela aceitou algum tempo antes? Isso de não aceitar o convite se repetiu mais uma vez, e no que seria a terceira vez de recusa, acho que ela, percebendo que eu me sentia incomodada com essas recusas dela, e muito provavelmente eu poderia me perguntar se havia sido uma má anfitriã na primeira vez, ela me chamou de canto e falou que iria me contar uma coisa, mas que não queria me assustar. Detalhe, que nunca havia contado sobre os 2 episódios já narrados acima para ninguém, ou seja, a amiga dela não sabia das coisas anteriores que haviam acontecido com a Thalita. Ela me confessou que era médium e que conseguia enxergar espíritos e que não queria voltar à minha casa, pois minha irmã, em sua personalidade gananciosa, havia traído um espírito muito escuro que estava grudado a ela. E mesmo que ela não estivesse lá no dia, uma energia muito forte, negativa e carregada permanecia no quarto, e que por isso minha amiga não havia conseguido dormir nada quando ficou lá hospedada pela primeira vez. Então ela começou a entender o que poderia ter acontecido e também começou a entender talvez o que teria acontecido com ela referente àquela presença que ela também sentia. A minha amiga, ela completou falando que eu não precisava ter medo, pois minha energia repelia esse espírito escuro ou qualquer outro espírito negativo que se aproximasse de mim, mas que muito provavelmente eu, em algum momento, eu sentiria a presença dele ao entrar no quarto dela e que eu deveria evitar isso. E quando parei para pensar, realmente eu não era muito de ficar ou entrar no quarto da minha irmã, como se lá houvesse algo que me incomodasse. O máximo que eu fazia era a busca pelas roupas perdidas. Parecia que algo já me alertava a respeito do ambiente do quarto da irmã dela, que era extremamente carregado, e isso coincidiu porque essa amiga da Thalita não sabia das histórias anteriores, então elas nem tocaram no assunto de espírito, de sensação negativa, simplesmente foi algo que a outra moça sentiu e que na terceira vez ela também teve, né, no caso, aquele sentimento de obrigação de contar para a amiga dela, para Thalita, o que poderia estar acontecendo lá. Uns 2 anos depois, eu estava na parte de baixo da casa, falando sozinha, como sempre, enquanto estava na cozinha, quando de repente eu escutei a televisão da sala ligar sozinha. E assim, gente, não foi uma troca de canal. Essa televisão estava desligada, realmente, totalmente apagada, e ela ligou sozinha. A Thalita pensou que poderia ter apertado forte também o botão do controle, e sem querer ela desligou e ligou de novo. Ela também pensou que poderia ter sido os pais dela que teriam de repente programado para que ela ligasse naquele momento, mas nada disso aconteceu. Todas as hipóteses de lógica foram extintas. De qualquer maneira, eu desliguei a televisão e me virei para voltar à cozinha quando a televisão ligou sozinha outra vez. Parei, sentei no braço do sofá e fiquei encarando a televisão ligada. Pensei, posso ter apertado forte o botão do controle e, sem querer, ela desligou e ligou de novo, logo em seguida, né? Muita coincidência, mas enfim. Também era comum de acontecer quando as pilhas iam ficando mais fracas. Eu levantei e então desliguei dessa vez o aparelho na própria televisão e aguardei uns 2 minutos, como nada aconteceu. Deduzi que havia sido de repente os dedinhos nervosos no botão
e dei as costas para voltar à cozinha. E mais uma vez a televisão ligou sozinha, só que dessa vez ela ligou sozinha como se alguém tivesse apertado o botão, porque o sensor do controle remoto já estava desligado, porque a televisão estava desligada. Então, ou seja, não foi uma questão da pilha, não foi uma questão de alguma tecla de repente estar cansada e abaixar sozinha, não, foi alguém, alguma coisa que talvez ela não estava vendo, de repente não, né? Ela não estava vendo ninguém visível ali, mas provavelmente ela estava acompanhada e esse espírito ligou, sim, talvez ali o botão da televisão, porque não tem outra explicação para isso. Bom, eu parei, olhei em volta, pois haviam muitos espelhos na sala, na própria tela da televisão, mas não havia nenhum vulto. A casa estava vazia, silenciosa, exceto pelo som que vinha da televisão. Acalmei meu coração, desliguei mais uma vez o aparelho e dessa vez tirei da tomada, pensando comigo mesmo que se ligasse mais uma vez, mesmo assim, a eu dar as costas para o aparelho, eu sairia de casa sem nem olhar para trás, mas nada mais aconteceu e o dia seguiu normalmente. Coincidência ou não, alguns meses depois minha irmã saiu de casa e nada mais de estranho aconteceu assim que ela foi morar em outro lugar. Então, assim, gente, eu achei um relato muito interessante porque ela teve uma sensação, ela teve várias sensações, na verdade, né? Aquela percepção da presença, ela sentiu alguém ao lado dela no colchão, teve essa questão da amiga dela que era médium e não sabia de nada do que tinha acontecido, e já alertou ela que a presença negativa vinha muito também da índole da própria irmã, pelo menos naquele momento, e assim que ela saiu de casa, tudo isso acabou. Até os fenômenos da televisão ligar sozinha, realmente nunca mais aconteceu nada. Então, provavelmente tinha sim alguma ligação com a irmã dela, mas a energia negativa ficava lá. Só que, segundo essa amiga que era médium, ela também repelia. Então, quando a irmã foi embora, provavelmente não ficou mais nenhum vestígio na casa. É um relato bem extenso, tá, gente? Eu li com as palavras dela. Dei a minha opinião aqui para vocês também e quero que vocês deem a sua opinião para mim, tá? O que que vocês acham? O que que pode ter acontecido? Porque a televisão ligar no controle remoto, eu até acredito que pode ser um mau contato, alguma coisa. Agora, desligada no botão e ligar sozinha já é uma outra história, tá bom? Não estou aqui tentando convencer ninguém, porque eu respeito todas as crenças, doutrinas, religiões. A gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para contar uma história e eu espero que os comentários também sejam colocados com bastante respeito. Quero te agradecer, Thalita, pela confiança que você depositou no nosso trabalho para que a gente pudesse contar essa história. Fiquei muito feliz mesmo. Peço que vocês também deixem aqui para a gente. Vou deixar o link aqui com o e-mail para que vocês nos mandem as suas histórias, tá? Eu estou recebendo algumas pelo WhatsApp também. Se vocês quiserem mandar por lá também podem mandar, mas eu peço que não mandem em áudio, mandem por escrito, que fica mais fácil o nosso trabalho depois, tá bom? Não esquece, deixa o likezinho, deixa um coração, deixa uma palminha, deixa qualquer emoji ali pra gente, que isso conta já como engajamento e vocês estão nos ajudando muito com isso, gente. Eu quero agradecer de coração porque os comentários dobraram e com isso a chance do nosso vídeo conseguir um alcance maior nesse mundo de nichos, né, tão parecidos com o nosso. Tem vários canais com o mesmo nicho que o nosso, então a concorrência é brava mesmo. E eu peço que vocês nos ajudem, tá bom? A gente chegar aí aos 100 mil inscritos, tá certo? Um beijo bem grande para cada um de vocês e até o próximo relato. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Obrigado!